Boa noite, povo de Bom Deus. dia. Boa noite. Olha, eu tô tão acostumada com as lives à noite que agora eu falei boa noite. É bom dia. Nós estamos começando esse domingo chuvoso. Hoje está um domingo chuvoso, mas mesmo assim não deixa de ser um domingo maravilhoso, né? Por quê? Porque nós estamos precisando muito dessa chuvinha, né, igreja? Que a paz seja com todos vocês, que vocês tenham um dia abençoado, viu? Espero que vocês tenham assim, dormiram bem, né? Se eu teve uma noite de sono abençoada também e que vocês estejam com saúde. Mas nós vamos orar agora, né? E orar pela saúde, pelo dia, por tudo que Deus tem feito por nós. E nós vamos aprender da palavra do Senhor, né? Deus, ele tem algo muito importante para passar para a nossa vida, para que nós possamos aprender e trilhar nos caminhos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, vamos fechar os olhos e vamos orar comigo agora. Amém? Glória Para a que Deus Deus. possa estar falando através do pastor Carlos e o Espírito Santo fazer presença no nosso meio. Amém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai bendito e maravilhoso, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida do pastor Carlos, na vida de cada um que está nos assistindo, na vida do teu povo, Senhor da glória. Deus, quero também te agradecer, Senhor, por este dia maravilhoso, porque nós sabemos que nós dependemos de Ti 100% e o Senhor é soberano e Criador dos céus e da terra, Senhor da glória. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor, Deus Santo e amado. Quero também, Senhor da glória, que o Senhor nos abençoe para que nós tenhamos um dia abençoado na Tua presença, Senhor. E agora também nós vamos aprender mais e mais de Ti, que é a palavra do Senhor que o pastor Carlos vai passar para nós. Eu sei que o Senhor colocou algo maravilhoso, o Espírito Santo colocou algo poderoso na vida do pastor Carlos para que ele possa passar para nós, para que nós possamos andar nos teus santos caminhos e trilhar conforme o teu querer e a tua vontade, Senhor. Dê, Senhor da glória, sabedoria para o pastor Carlos e entendimento para cada um de nós, para que o nosso coração se alegre e encha, Senhor, do teu Espírito Santo, Senhor da glória, para que nós possamos, Senhor, andar conforme tu queres, Senhor. Deus santo e amado, eu te peço, Senhor, te louvo e já te agradeço, Senhor. E faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, igreja? Que vocês possam dizer amém, né? Para que nós possamos agora continuar a palavra. Amém? E agora eu vou tá lá no meu cantinho novamente, para mim também aprender, né? Assistir essa aula maravilhosa. E vocês, por favor, dê um glória a Deus, um amém, que agora eu vou fazer a lista de presença, né? E eu preciso saber quem está nesta live para que eu faça o relatório da escola bíblica para mandar, né? Para a superintendência. Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, que a paz estejam com todos. Eu já estou vendo o Cleiton, já estou vendo o Paulo Cavanilda, já estou vendo a Adriana. Bom Glória a dia, Deus. viu? Bom dia. Amém. Agora eu vou lá no meu cantinho. Glória a Deus. Amém, Bom irmãos. dia e a paz sejam com todos. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Hoje está um dia gostoso, viu? Para dormir. E para assistir a escola bíblica também. Olha, hoje o Senhor, esse estudo é maravilhoso. Irmãos, nós começamos, esses estudos são 21, né? Depois a gente vai fazer outros. Mas nós já estamos no número 6. Eu espero que você tenha assistido todos. Se você não assistiu todos, mas pelo menos você tem a apostila. Porque isso aqui é um ensinamento básico. O cristão tem que saber isso aqui, independente do nível espiritual dele, independente do cargo que ele ocupa na igreja, independente de qualquer coisa. Porque eu, como pastor, tudo isso aqui eu aprendo todos os dias. Isso aqui para mim, isso aqui é o arroz com feijão
que o cristão tem que saber, para ele continuar a vida cristã dele. E daqui ele subir para outros patamares. Mas isso aqui é o essencial. Ele precisa saber isso. E isso, tudo isso que está sendo feito, nós falamos sobre Jesus, nós falamos sobre a palavra, nós falamos sobre Deus, nós falamos sobre a cruz, nós falamos... E hoje nós vamos falar do sangue de Cristo. O sangue de Cristo, ele é o elemento mais importante para a nossa salvação. Foi o que nos lavou, nos limpou, nos tirou de um lugar, nos trouxe para outro, e o sangue de Jesus é que tem esse poder. Se você já viu, e se você já presenciou, eu já presenciei várias vezes, quando uma pessoa se manifesta na igreja, numa oração, que seja num culto de libertação, normalmente os pastores falam assim, fala aí que o sangue de Jesus purifica, ele não consegue falar. Não sai da boca dele essa palavra sangue de Cristo ou sangue de Jesus. Ele não fala, ele arreda os dentes e ele não fala. Porque isso aqui é a derrota dele. Você está entendendo? Então, irmãos, esse estudo é muito importante, tá? O nosso tempo é curto, mas dá para a gente dar uma passada boa. Então, primeiramente, junta aí suas Bíblias, junta aí seus livros, porque toda vez que nós vamos compartilhar a palavra de Deus, você precisa ter a Bíblia para você acompanhar. E eu já vou pedir para que você abra comigo no primeiro livro de João. Não está aqui no estudo, mas eu senti no coração de ler esse versículo. Primeira carta de João, não é o livro de João, é a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Olha que fala aqui, ó. Mas se andarmos na luz, 1 João 1, 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quer dizer, o sangue de Jesus, ele é o que nos liberta do pecado, purifica e que o diabo fica doido, porque ele sabendo que nós, limpinho, sem pecado, nós temos comunhão direta com Deus. Você está entendendo? Então vamos lá, vamos pelo estudo lá. O sangue de Cristo. O sangue de Cristo. O derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz foi um fator para que pudéssemos receber o perdão pelos nossos pecados e a aceitação na presença de Deus. Isso quer dizer, antes daquele sangue ser derramado, Deus não nos aceitava. Por quê? Porque nós estávamos sujos do pecado. Então, toda a humanidade, repara para mim, Jesus ali na cruz pregado, até aquele momento, Jesus estava rejeitando a humanidade para a salvação. Mas a partir daquele momento que o sangue de Cristo foi derramado, abriu-se uma porta. Por isso que fala que o véu rasgou. E hoje nós temos direto acesso ao Pai. O véu se rasgou. E hoje nós temos nós saímos do nada e já estamos no lugar santíssimo. Ali para falar direto com Cristo. O véu se rasgou. E fala aqui, ó, no livro de Hebreus 9:22. Sem o derramamento de sangue não há perdão. Isso tá no livro de Hebreus, porque foi uma lei que foi criada lá no livro de Levítico, que era o sacrifício de animais, tá? Isso foi criado lá no livro de Levíticos. Então, antes para que o perdão de uma pessoa fosse perdoado, teria que matar o animal, aspergir o sangue na cabeça do pecador para que ele o sangue pudesse ser perdoado. Só que com o sangue de Cristo foi um perdão total. Foi um trabalho que Deus fez assim, perfeito, tá? Porque antes era imperfeito. No livro de Hebreus explica muito bem isso. Se você ler os 12 capítulos de Hebreus, você vai entender que fala muito do sangue de Jesus.
Amém? Vamos lá. A vida está no sangue. Presta atenção. Olha só. Porque a vida da carne está no sangue. E é verdade. Uma carne sem sangue, que vida que ela tem? Não tem nada. Ó. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas nossas almas. É o sangue o que fará a expiação. Levítico 17, 11. Ó. Olha o que eu estou falando para você, que está lá no livro de Levítico. Tá? Quando pecamos, merecemos a morte. Olha só que coisa tremenda. O salário do pecado é a morte, segundo Romanos 6, 23. Jesus pagou esta penalidade por nós, derramando o seu sangue e morrendo por nós em nosso lugar. Tá? Quer dizer, antes do sangue ser derramado, nós já estávamos mortos diante de Deus. Expiação, olha só, significa sermos reconciliados, sermos o que? Tirado de um lugar e trazido para outro. Olha lá, expiação significa sermos reconciliados com Deus. Jesus deu a sua vida, ele derramou o seu sangue na cruz para a nossa reconciliação ou a expiação para com Deus. Isso quer dizer que antes disso, nós estávamos longe de Deus. E tem pessoas aí que falam, eu tenho Deus no coração, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas não participa do sangue e não participa da carne de Cristo. Então é complicado. Então isso possibilitou a nossa reconciliação, graças a Deus. Por isso que quando nós servimos a Santa Ceia, ali nós nos lembramos da morte de Cristo. É para nos lembrar, porque aquele foi um momento em que nós fomos reconciliados, nós fomos aceitos novamente. Porque antes disso nós estávamos separados, né? Isso possibilitou a nossa reconciliação com Deus. O sangue de Jesus significa que não somos mais os seus inimigos, e sim os seus amigos, seus filhos e filhas. Pela fé, aceitamos o que Jesus fez por nós. Agora me presta atenção. Então Jesus já morreu, eu não preciso fazer mais nada. Eu já estou no céu, eu já estou reconciliado, eu já estou salvo. Não. Você está com a chave na mão. Agora você tem que abrir a porta. Né? E Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo, porque o sangue de Jesus, ele nos limpa de todo pecado. A porta já está aberta, agora você precisa pegar, abrir e entrar. É o que está explicando aqui, ó. Eu vou ler de novo, ó. Isto possibilitou, quando Jesus derramou o sangue na cruz, a nossa reconciliação. Olha só, com Deus. Agora, o sangue de Jesus significa que não somos mais os seus inimigos, e sim os seus amigos, seus filhos e filhas. Agora, olha só o que a diferença aqui, ó. Pela fé, aceitamos o que Jesus fez por nós. Então, nós vamos usar a fé do nosso coração, acreditar no que aconteceu e entregar a nossa vida a Ele. E aí passar a segui-lo. Porque não adianta eu entregar a vida para Jesus e depois voltar para o mundo. Não, eu estou salvo porque eu fui na igreja do pastor Carlos lá no Satélite Íris, ou eu fui lá na Nazareno Central, eu fui com a minha irmã na Assembleia de Deus, eu fui numa igreja cristã e eu entreguei minha vida para Cristo. Agora eu vou voltar para o pagode, eu vou voltar para o vício, eu vou voltar, porque agora eu já estou salvo, eu já entreguei a vida. Não, não é isso. Aqui, ó, pela fé, aceitamos o que Jesus fez por nós. Aí que nós vamos ter uma vida com Cristo. Então, aceitar não vai adiantar nada. Temos que continuar com Ele. Tá bom? Vamos lá. O que o pecado faz às nossas vidas? Olha só, o pecado é uma coisa terrível. O que ele faz para a nossa vida? Ele é uma coisa que vai corroendo até arrebentar tudo. Olha só.
ele nos separa-nos de Deus. A partir do momento que nós pecamos, separa-nos de Deus. Tanto é que nós estávamos separados de Deus antes do sangue de Jesus. Então o sangue já tirou essa separação. Só que aí a gente precisa fazer a nossa parte. Mas as suas iniquidades, olha só, separaram as suas vidas de Deus. Os seus pecados ocultaram a face de Deus de vocês, de forma tal que ele não lhes ouve. Isaías 59, 2. O profeta Isaías escrevendo para o povo, como profeta de Deus, que o pecado, a iniquidade que o povo estava fazendo naquela época, já estava separando eles de Deus. O próprio Isaías já estava pregando isso, né? Então você vê como que o pecado faz uma barreira muito grande entre nós e Deus, né? O que o pecado faz na nossa vida também? Além de nos separar, ele faz com que nos sintamos culpados. Olha só, isso é muito sério. A minha culpa me soterrou como um fardo que é pesado demais para ser suportado. Está no livro de Salmo 38. Então veja bem, tem pessoas que ela pratica um pecado, ela sabe que é pecado, depois ela não consegue mais nem pedir perdão para Deus. Mesmo ela pedindo perdão para Deus, na cabeça dela, o inimigo coloca na cabeça dela que ela não foi perdoada. E ela fica com aquilo na cabeça, ela entra até em depressão, fala assim, eu perdi minha salvação, eu vou perder minha salvação. Eu conheço gente assim, que não consegue ter a fé e conciliar a palavra. Meu amigo, a palavra é clara. A palavra diz que se você confessar de todo o teu coração, o seu pecado está perdoado, mas que você não faça mais. Não foi assim que Jesus fez com Maria Madalena? Maria Madalena chegou ali, na época da lei, em que se uma mulher fosse pega em adultério, ou fosse pega fazendo coisa errada, sendo o que fosse, ela seria apedrejada. E quando chegou na frente de Jesus, eles levaram na frente de Jesus também para pegar Jesus. E Jesus ali, chegou a hora que ele viu aquela situação, ele chegou e falou para aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, como todos eram pecadores, então todo mundo ficou assim, ó, eu tenho pecado, hoje mesmo aprontei. Eu aprontei ontem, ó, ixi, tá, a coisa ficou feia, e agora? Eu não posso jogar pedra nela. E depois que tudo aquilo aconteceu, que toda aquela gente que estava acusando Maria Madalena se esvaziou dali, foi embora. Jesus falou, aonde estão os seus acusadores? Aí o que Jesus falou para ela? Vá e não peques mais. Então, a partir do momento em que nós confessamos o nosso pecado, a palavra já diz que Jesus perdoa, ele lava, porque a tua misericórdia é grande, é infinita. Ela dura para sempre. Então, aí a pessoa já está limpa, livre daquilo. Ela tem que crer nisso. Se ela não crê o que a palavra diz, é complicado. Tá vendo? Então, o que o pecado faz nas nossas vidas? 1, ele nos separa de Deus. E 2, ele faz com que nós sintamos culpados. Meu Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas ele nos limpa de todo o pecado. Tá? 3, ele permite que Satanás nos acusa. Olha só, a partir do momento que nós abrimos a brecha, pecamos, cometemos um pecado, ou mesmo um pecado que nós pecamos assim, involuntariamente, ou um pecado que nós pecamos porque sabemos que estamos pecando, isso é muito sério, ele faz com que o inimigo pegue aquilo como um trunfo e começa a nos acusar diante de Deus. Isso fala lá em Apocalipse 12, 10. Eu li agora há pouco aqui, com a pastora Shirley, esse versículo. Ele é tremendo, ó. Então, 3, o pecado permite que Satanás nos acuse. Ó. O acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Olha só para você ver. Então, quando a gente está com o pecado aberto, quando a gente está com algo que está aberto, o inimigo se aproveita dessa situação e fica nos acusando diante de Deus. Que ele fala aqui, ó, nos acusa dia e noite. Por isso que muitas vezes, eu e você, nós fazemos um pedido para Deus e esse pedido não aparece.
Ah, mas é porque Deus não existe. É porque Deus se esqueceu de mim. Não, é eu e você que esquecemos de confessar os nossos pecados para Deus. E aí o diabo, aproveitando disso, ele fica nos acusando diante de Deus dia e noite. Dia e noite, irmãos. Sabe o que é? Ah, o senhor vai dar isso para ela? Não, você viu o que ela fez? Você viu o que ele fez? Você viu o que o pastor Carlos está fazendo? Você viu o que o João, o Pedro, o Antônio está fazendo? Não, eles não merecem, porque, irmãos, no mundo espiritual existe uma lei. E Deus não passa por cima da lei que ele mesmo editou. Você entendeu como que é? E no mundo espiritual existem leis espirituais. Por isso que eu falo, o mundo espiritual é mais importante do que a nossa vida física. Porque o que acontece na vida espiritual vai acontecer na vida física. O que você pedir diante de Deus, Ele vai prover para você, mas desde que você esteja limpo com Ele. E nós temos um trunfo grande, e esse trunfo, sabe qual que é? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós lemos aqui o primeiro versículo que eu li, 1 João 1,7. Então tá vendo como que o pecado ele faz uma separação e a nossa vida espiritual não anda. Muitas vezes a gente está pedindo. Por isso que eu falo, nós temos que orar todos os dias, todas as horas, orar sem cessar, sempre confessando os pecados para Deus. Tá? Porque às vezes a gente peca mesmo involuntariamente, né? E nós somos fracos, a gente peca às vezes até porque sabendo que é pecado, a gente peca mesmo. A carne é terrível. Se nós não tivermos um controle, por isso que é importante nós estarmos vigiando a nossa vida espiritual. A gente está na igreja, sempre falando a mesma língua, conversando, buscando a presença de Deus, lendo a palavra de Deus em casa, enfim, para que nós possamos ter uma vida reta diante do Senhor. Porque Deus, ele é assim, ele exige muitas coisas de nós, tá? Ele exige santidade, ele exige várias coisas que você sabe, que nós não vamos falar aqui, que não é o caso agora. Vamos no livro de Gálatas, que você vai ver que Deus, que ele exige da gente. Mas vamos lá. Então, o que o pecado faz às nossas vidas? Ele nos separa de Deus, ele nos faz nos sentirmos culpados, ele permite que Satanás nos acuse, e essas coisas. Amém? Deu para aprender isso, né? 4. Exige a penalidade de morte. Olha bem, o pecado, ele exige a penalidade de morte espiritual nossa. Tá vendo? Então, por isso que nós temos que ter uma vida limpa diante de Deus. Agora está dizendo aqui, a alma que pecar é a que morrerá. Ezequiel 18:4. O sangue de Cristo supre todas as nossas necessidades. Então, na lei espiritual, como eu falei para você, que existe uma lei espiritual. Por isso que o diabo ele tem como acusar. Se nós dermos lado para ele, é igual um julgamento, irmãos. Quando as pessoas estão na frente do juiz. Ali existe quem? O acusador, que é o Ministério Público. Ali está o promotor. Ele pega a causa da pessoa e ele vai pegar com que tudo aquilo que foi escrito que está no processo e ele coloca de uma maneira para a pessoa ser condenada. Se realmente a pessoa estiver limpa no processo, por mais que ele tentar, ele não vai conseguir, porque você viu muitos casos em que pessoas saíram livres do tribunal. Não teve provas que fizesse com que ela fosse presa ou fosse condenada. Então, ele vai acusar. Ele é o tipo de um Satanás que fica ali, só jogando as coisas que aconteceram no processo que incrimina você, eu e você. E o diabo é do mesmo jeito. Ele vai pegar o nosso pecado, vai pegar a nossa falta de oração, ele vai pegar a nossa irresponsabilidade contra Deus. A gente pega um cargo na igreja e faz de qualquer jeito, não faz, deixa pra lá, começa a fazer, depois para de fazer. Então tudo isso é brecha que o diabo fala, tá vendo lá? Fulano ficou de fazer isso na igreja e não fez. Fulano ficou olha lá. E existe uma lei espiritual e Deus segue essa lei. Entendeu? As coisas não é assim a olho como você pensa que é. Exige muita atenção e muito conhecimento, tá bom? É que não dá pra gente falar muita coisa, porque o tempo, né? Mas a gente tem que falar algumas coisas, eu tenho que, né? Pra pessoa entender. Olha só. Letra C. O sangue
é para Deus. O sangue de Cristo satisfaz plenamente a lei de Deus. Olha só. Olha lá, lei de Deus, ó. Falei para você que existe uma lei? Olha lá. O sangue de Cristo satisfaz plenamente a lei de Deus. Não é assim, ó. As pessoas pensam que é assim, Jesus é bom, eu posso aprontar e acabou e eu vou continuar. Não, não é, não vai. Com Deus, a Bíblia mesmo fala lá em Hebreus, de Deus ninguém zomba. Hebreus 10:31. De Deus ninguém zomba, porque tem uma lei que ele anda diante da lei. E nós temos que nos enquadrar como cristãos. Eu estou muito contente hoje, eu estou vendo muitas pessoas assistindo hoje aí. Estou vendo o Nirce, estou vendo algumas pessoas aí. Deus abençoe todos vocês aí, tá? Alguns eu não estou conhecendo. A Adriana eu conheço, mas não estou conhecendo por causa da foto, talvez está muito longe. Mas vamos lá. O sangue de Cristo, ele satisfaz plenamente a lei de Deus, que requer uma penalidade pela quebra da lei. 1 João 3,4 que diz, o pecado é a quebra da lei. Olha só, o pecado é a quebra da lei. É a mesma coisa quando nós fazemos algo aqui na sociedade que é contra a lei. Por exemplo, hoje é lei andar de máscara. Uma coisa nova, já estou falando uma coisa nova para você. Então, se nós formos pegos na rua sem máscara, qualquer indivíduo for preso sem máscara, ele já está contra a lei do que foi declarado. Então, esses aí já está para ser acusado. Então, vai chegar ali o guarda municipal, pode chegar, cadê sua máscara? Cadê sua máscara? Pode advertir, pode multar, pode até prender, dependendo da situação, se o cara quiser resistir. Deu para entender? Então, no mundo espiritual não é diferente. Tá? O sangue de Cristo é a maneira que nos facilita isso. Que aí nós chegamos diante de Deus, porque Ele nos permite isso, porque o sangue já foi derramado. E aí, Ele é um habeas corpus, vamos dizer assim, para a lei aí. O sangue de Cristo é um habeas corpus, é um direito que você tem. Entendeu? Que o advogado entra lá com habeas corpus, pedindo para o juiz te soltar o preso, porque o preso ele é primário, foi a primeira vez, aconteceu isso, né? É assim que funciona. Então você faz uma alusão aí, entre a lei física, né, nossas leis aí, que é falha, né, que o homem mexe e muda todos os dias, e a lei de Deus, porque a lei de Deus não muda. A lei de Deus, o que ele escreveu já está escrito. Não vai mudar. Não é porque o cara é rico, é bonito, isso. Não vai mudar. Entendeu? Mas a lei do homem é falha, mas a lei de Deus não é. Amém? Então vamos lá. O sangue nos protege da penalidade pela quebra da lei, que é a morte, né? Ele nos protege. Ele é o nosso habeas corpus, né? Em Êxodo 12, Deus ordenou o povo de Israel aplicar o sangue de um cordeiro sobre os portais das suas casas para protegê-los do destruidor, o qual mataria todos os primogênitos. Você já conhece essa passagem. Você lembra que foi na época em que Deus estabeleceu a Páscoa. Então a Páscoa é desde aquela época, lá no Egito. Desde aquela época, não tem esse negócio de ovo de Páscoa de coelhinho, não é? Da Nestlé, dessas outras marcas aí, da Garoto, enfim. Não, a Páscoa é relacionado ao sangue de Jesus. A Páscoa é relacionado lá, porque Deus falou que era para ser morto um cordeiro que fosse novo, que fosse sem pecado, assim, limpo, né? Vamos dizer assim. O cordeiro não ia ter pecado, mas só para você entender. É um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, que seria morto. Esse cordeiro, a ovelha mesmo. Aí eles iam pegar a carne e assar, eles iam comer a carne, e o sangue daquele cordeiro, ele ia ser colocado nos umbrais da porta da casa de cada um do povo de Israel, para que o anjo da morte que via à noite, que Deus ia mandar, ele ia entrar na casa e matar todos os primogênitos. Quem não tivesse aquele sangue, aquela proteção, ele ia entrar e já ia matar.
E quando ele chegasse e visse aquele sangue, aquela proteção nos umbrais da porta, ele passava por cima e ia embora. Então o sangue de Jesus é uma proteção para nós. Deu para entender? Então vamos lá. Este cordeiro era um protótipo do cordeiro Jesus, olha só, o qual viria mais tarde, lógico, e Deus disse: vendo eu o sangue, passarei por cima, quer dizer, protegerei vocês. Verso 13. Então você está entendendo que o sangue de Jesus, ele é uma coisa muito forte, irmãos, espiritualmente, tá? Então vamos lá. A comunhão é restaurada com o sangue de Jesus, a comunhão com Deus é restaurada, né? Nós restauramos a nossa comunhão com Deus, o nosso altar, perante o sangue de Jesus Cristo. Vamos lá. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu para nós, por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo agora justificados pelo seu sangue, quanto mais seremos então salvos da ira de Deus através dele. Romanos 5, 8 e 9. Restaura a nossa comunhão com Deus. Pelo sangue de Jesus, nós somos redimidos, quer dizer, nós fomos comprados para sermos libertos da escravidão. Olha que coisa tremenda. Ó, nele, no sangue de Cristo, temos a redenção através do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Olha que coisa tremenda também, está no livro de Romanos. Vamos lá. O sangue é para o homem. O sangue satisfez Deus. Agora ele deve nos satisfazer na purificação da consciência das nossas culpas. O sangue nos purifica da culpa. Quanto mais então o sangue de Cristo, que através do Espírito eterno se ofereceu imaculado a Deus, purificará as nossas consciências dos atos que levam à morte, para que possamos servir a Deus, ao Deus vivo. Hebreus 9:14. O livro de Hebreus é tremendo para falar sobre o sangue de Jesus, viu? O sangue nos santifica, olha, isso é interessante. E assim também Jesus sofreu fora dos portões da cidade para santificar o povo através do seu próprio sangue. O sangue nos santifica. Por quê? Ele nos lava de todos os pecados. Porque quando nós estamos com pecados, como é que nós podemos ser santos? Jamais. Deus é assim. Tanto é que a palavra diz, de uma fonte não pode sair coisas amargas e coisas doces, né? Quando nós estamos cheios de pecados, nós estamos sujos, nós estamos longe de Deus. A partir do momento que esse sangue nos derrama sobre a nossa cabeça, ele nos purifica e nos santifica. Por quê? Você reparou que quando uma pessoa se converte, que ela é lavada pelo sangue de Cristo, pela fé, ela entrega a vida para Jesus, quando ela se converte, ela é nova convertida, ela começa a entender a palavra, Deus abre a mente espiritual, abre os olhos espirituais dela, ela começa a entender a palavra, ela só quer falar naquilo, ela fala naquilo, ela quer falar para as pessoas, ela quer chamar para a igreja, ela só fala de Jesus. Por quê? Ela está no primeiro amor, ela está sendo santificada, você está entendendo? E ela passa a transparecer aquilo que está dentro dela, né? Aquilo que Jesus tirou aquelas escamas, porque quando a pessoa está fria, porque ainda ela tem uma escama ainda que separa ela de Deus, ela não consegue enxergar um pouquinho mais do outro lado. Ela até entende algo, mas tem uma barreira que fala assim, será que é isso mesmo? Entendeu? Ela não consegue se entregar. E quando a pessoa começa a ir na igreja e começa a falar de Jesus, ela começa a pregar, ela só quer cantar louvor, ela está no primeiro amor. Então, isso é a santificação. Isso é a purificação que já houve e já quebrou aquelas escamas que o diabo colocou. Né? Entendeu? As escamas, porque as pessoas que não conhecem Jesus, ela tem uma escama. Por mais que ela entenda a palavra, por mais que ela faça um curso de teologia, ela não consegue entender o profundo da palavra. Que é isso daqui que nós estamos falando. Que o sangue, ele é tremendo. Né? Vamos lá. O sangue nos aproxima de Deus. Olha que coisa tremenda.
e através dele reconciliasse consigo próprio todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, fazendo a paz através do seu sangue derramado na cruz. Outrora, vocês estavam alienados de Deus e eram inimigos nas suas mentes devido aos seus comportamentos malignos, mas agora ele os reconciliou. Colossenses 1, 20 ao 22. Então o sangue de Jesus, ele é tremendo, ele é a porta aberta, irmãos. Ele é a porta aberta. Por isso que nós temos que ceiar. Por isso que você que não está ceando na igreja, que tem algo que está atrapalhando você a participar do corpo e do sangue de Cristo, você tem que acertar a sua vida urgente. Não espera, não, quando der, não, é urgente. A sua vida espiritual é a coisa mais importante que você tem, tá? Você está na igreja, graças a Deus, você está ouvindo a palavra, mas se você não está tomando a ceia, faça isso urgente, se acerte com Deus e Ele vai fazer um milagre grande na tua vida, como Ele já fez. Só pelo fato de você estar na igreja já é um milagre muito grande, viu? Mas você precisa participar do sangue e do corpo de Cristo, viu? E Ele fala, né? Aquele que não come do meu corpo e bebe do meu sangue, esse não é digno de mim, tá? Não tem parte comigo, como diz outras traduções. Então, é preciso fazer isso. Então, você que está na igreja, você está tendo essa oportunidade, então acerta a tua vida. Não fica no velho homem, na velha criatura, naquela vida antiga que você tinha, não. Você pega e conserta que Deus vai fazer um milagre grande na tua vida. Amém? Vamos lá. 4. O sangue nos dá intrepidez para entrarmos na presença de Deus. Olha só. Então, foi o que eu acabei de falar aqui, ó, que aquela pessoa que recebe tudo isso e que o Senhor tira aquelas escamas que o diabo colocou, ela pega intrepidez, ela quer falar da palavra, ela quer ensinar, ela quer pregar, entendeu? Por quê? Porque ela já está com o Espírito Santo já ali trabalhando no coração dela e traz aqui intrepidez, traz ousadia para fazer a obra de Deus, né? Vamos lá. Portanto, irmãos, já que temos confiança de entrarmos no lugar santíssimo, porque eu falei, lugar santíssimo, Deus nos tira da lama e coloca a gente no lugar santíssimo, porque hoje nós temos um acesso direto ao Senhor. Hoje nós não precisamos ficar pedindo para João, para Pedro, para Antônio, não. Nós precisamos falar direto com Deus. É com Ele. É Ele que resolve o problema. Não adianta você falar com isso, com aquilo, com aquilo. Isso aí não está na Bíblia. A palavra é direto com o Senhor Jesus. Olha lá. No lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus e por um novo e vivo aberto caminho aberto para nós através do véu, ou seja, o corpo. Acabei de falar do véu, que o véu foi rasgado. Tem um louvor lindíssimo que fala sobre um novo e vivo caminho, né, Shirley? Tem um louvor maravilhoso. Vamos lá. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e uma total certeza de fé, tendo nossos corações espargidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água limpa. Tá? Esse sangue de Jesus é como água limpa, que bate e aonde bate tira toda a sujeira. Olha lá, livro de Hebreus 10, 19 e 22. Já falei, o livro de Hebreus fala muito sobre a limpeza, a reconciliação, a expiação dos nossos pecados. Amém? Leia o livro de Hebreus. Mas se você não leu lá atrás, muita coisa você não vai entender. O sangue nos aperfeiçoa diante dos olhos de Deus. Olha só, o sangue nos aperfeiçoa diante dos olhos. Olha só que coisa tremenda. Porque devido a um só sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. O sangue de Jesus, ele é tremendo.
Hebreus 10, 14. Olha o que eu estou falando no livro de Hebreus. Vamos lá. E o sangue é para o diabo. Veja bem, o sangue é para o diabo. A atividade mais estratégica de Satanás nesta era é a de ser o acusador dos irmãos. Apocalipse 12, 10 que eu falei para vocês. E é nisto que o Senhor o confronta em seu ministério especial, na qual de sumo sacerdote através do seu próprio sangue. O que ele faz? Ele pega aqui, ele faz um trabalho tremendo com o sangue de Jesus, e o diabo fica falando sozinho. E o diabo fica só acusando, 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 acusando. E Deus já tem uma estratégia de limpar os pecados de todo mundo. O que ele fez? Mandou o próprio filho. Porque já lá no livro de Levítico já estava falando que só há perdão de pecados com derramamento de sangue. Você está entendendo? Então, foi a maneira que Deus encontrou. Foi a maneira que Deus encontrou para que o povo se aproximasse dele novamente a partir de Adão e Eva. Então o diabo ficou naquela. Vamos acusar, porque acusar é que eu vou ganhar, é acusar é que eu vou ganhar. E Deus, devagarinho, ele fez ali um bem bolado, entregou o filho dele, entendeu? Isso acontece em tribunais, irmãos. Isso acontece no tribunal. No tribunal, muitas vezes, a pessoa fica fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo, fazendo aquilo. O outro pegam outras provas e entrega para o juiz. E aí derruba o outro. Foi o que Deus fez com Satanás. Porque, olha só, Satanás ele conhece todas as leis de Deus. Satanás ele conhece todo o céu, porque ele viveu no céu. Satanás conhece tudo do mundo espiritual. Aí tem gente que fala que ele dá jeito no diabo. Que vai dar jeito no diabo nada. Sem Jesus, você não vai dar jeito em ninguém. Sem Jesus, você é um Zé Ninguém. Eu e você não somos nada. Por isso que ele fala lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. Então tem gente que fica aí tentando derrubar o diabo com a própria força dele. Não vai na igreja, não entra nas campanhas, não ora, não busca, não tem comunhão. E aí quer combater com o diabo. Meu amigo, já está derrotado. Já está derrotado. Ele bater no seu queixo, você cai. Você já viu luta de boxe? Quando o cara dá só um cruzado no queixo, o cara já cai e não consegue levantar de novo, fica ali tremendo no chão. É a mesma coisa, o crente ou a pessoa querer disputar as coisas espirituais com o diabo, sendo que ele não tem Jesus. Já está derrotado. Sem Jesus nós não conseguimos. Agora com Jesus você pode tudo contra o diabo. Olha a diferença. Olha a diferença. E tem pessoas que não querem buscar essa arma. O que você faz quando você está parado num determinado lugar e chega 3, 4 pessoas armadas com aquelas armas mesmo e joga no peito da pessoa, na cara, e a pessoa faz o quê? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É a mesma coisa quando o inimigo chega entra na casa da pessoa, o inimigo entra na casa da pessoa, separa o casamento dela, coloca enfermidade, coloca os filhos nas drogas, coloca os filhos na prostituição, põe amante na vida do marido, põe amante na vida da mulher, e o cara acha que está tudo legal, ele está lutando com o diabo do jeito que é dele, mas nunca ele vai vencer, mas de maneira nenhuma. Já está derrotado. E além disso, se não buscar Deus, também não está salvo. Irmãos, é muita, a pessoa ela fica muito fechada. O inimigo trava a mente e o coração dela de uma maneira que ela não gosta nem de que fala de crente. Você já viu essas pessoas que falam assim, eu não gosto de crente? Tem. Eu não gosto nem de ver pastor. Está travada. O diabo está deitando e rolando. Ela não tem chance nenhuma. Ela já está derrotada. Mas Deus Deus tem a lei dele. Aqui o sangue. Busca o sangue. É o sangue que é a nossa vitória.
É o sangue que faz nós nos vencer esse lado. E a partir daí vem outras coisas. Vem outras batalhas, vai vir, mas Deus vai nos dar a vitória. Porque nós temos que estar armados. A hora que a pessoa chegou e jogou a arma na cara da pessoa, ela não tem como reagir. Mas se ela também está armada, muitas vezes tem como reagir. Deu para entender? A arma não é para você comprar revólver lá e ficar armado, não é isso que eu estou falando. Só estou dando um exemplo para você fazer uma alusão. Que nós temos que ter a nossa arma. E qual que é a nossa arma? É Jesus e o sangue dele. É o que nós estamos aprendendo aqui hoje. Vamos lá que o tempo, falta 10 minutinhos, mas dá tempo nós estamos terminando aqui. Graças a Deus. Ó, o sangue coloca Deus ao lado do homem e contra o diabo. Olha, acabei de falar agora. Eu não tinha nem a prestar atenção que eu já li, mas não tinha prestado atenção que ia chegar nesse lugar, nesse pedaço agora. Ó, o sangue coloca Deus ao lado do homem e contra o diabo. Então você está vendo como que isso é uma arma para nós? Isso é uma arma que fazer com que nós vençamos as nossas batalhas. Olha lá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem trará alguma acusação contra os que Deus escolheu? Quem? Seria Deus, sendo Ele que justifica? Quem os condenará? Seria Cristo Jesus, o qual morreu? E mais do que isto, aquele, está em letra maiúscula, que é Jesus Cristo, aquele que foi ressuscitado e que se encontra à destra de Deus e que também está intercedendo, quer dizer, está orando por nós. Olha só, quem é que intercede por nós diante de Deus? Está descrito aqui, ó. E que se encontra à destra de Deus e que também está intercedendo ou orando por nós diante de Deus. Quem que é? Jesus Cristo. Não tem outro intercessor. Não existe outro intercessor. A Bíblia está clara aqui, ó. Romanos 8, 31, 33 e 34. Então é só a gente pegar e conhecer a Bíblia. Então quer dizer, o sangue de Jesus, ele nos coloca, é uma arma, ele nos coloca Deus, ele coloca Deus ao lado do homem e contra o diabo. Deu para entender? O que o sangue de Cristo ele faz com que nós vencemos as nossas batalhas, as nossas lutas espirituais, é o sangue de Jesus, amado, tá bom? O diabo não tem nenhuma base para acusações contra os que receberam a obra do sangue de Cristo derramado por eles. Não importa o que você fez. Não importa o que a pessoa aprontou. Se ela se arrepender e entregar a vida para Cristo, porque o sangue já foi derramado. E o sangue, ele dá total liberdade para que nós entremos na presença de Deus. E o diabo vai ficar doido da vida. Olha que coisa interessante, irmãos. Vamos lá. O sangue dissolve todos os direitos legais de posse de Satanás. Olha que eu acabei de falar sobre leis. Aqui, ó. Ele dissolve todos os direitos legais que Satanás tinha diante de Deus contra nós. O sangue de Cristo, ele é uma lei ao nosso favor. Vamos dizer assim, você que estudou história, os mais jovens eu não sei, porque hoje o ensino está muito diferente, mas eu, na época que eu estudava história, eu aprendi que no dia 13 de maio de 1888, os escravos foram livres. Você lembra disso? Não sei se você lembra a data, mas a data é essa. E tanto é que eu estudei isso muito bem e eu não esqueci a data até hoje. Estou com 63 anos, a data está na minha mente. 13 de maio de 1888 foi assinada a Lei Áurea, que libertava os escravos da escravatura, da escravidão. Né? Então, é mais ou menos para você entender. O sangue de Jesus é essa lei. Lá, os escravos, né? Os negros da época, eles eram escravizados. Eles trabalhavam só para comer e muito mal.
E apanhavam, e tinha regras e tudo mais. Né? Existia a lei daquela época, era aquilo. Precisou vir uma lei para soltar eles. E no mundo espiritual, a lei que tirou eu e você da escravidão do passado, que a gente não tinha acesso a Deus, que as pessoas ignorantes acham que elas têm acesso a Deus, não tem. Se enquanto ela não aceitar Jesus, ela não tem. A lei já está aí, está aberto já para ela aceitar. Mas se ela não aceitar pela fé, ela não tem direito nenhum. Ela continua sob o jugo de Satanás. Mas aqui que está dizendo, ó, o sangue dissolve todos os direitos legais da posse de Satanás. Deu para entender, né? Vamos lá. Em quem temos a redenção, que é o perdão dos pecados, Colossenses 1,14. Redenção significa comprar de volta. Olha só para você ver. Estamos debaixo de um novo dono e o preço que foi pago por nós foi o sangue derramado de Jesus. Então veja bem, antes como Adão e Eva, nossos pais antigos, eles eram de Deus. Estavam ali no Éden para fazer e acontecer, tinha toda a liberdade para estar diante de Deus. Só que eles pecaram, eles não cumpriram aquilo que Deus determinou. E aí eles foram o quê? Separados. Foram expulsos do paraíso. Então, por isso que está falando aqui, ó, significa comprar de volta, quer dizer que o homem já foi de Deus. Com o pecado de Adão e Eva, ele deixou de ser de Deus. Então Jesus derramou o sangue na cruz para que nós voltássemos a ser de Deus. Deu para entender, irmãos? Olha como é que essa aula é tremenda. Tremenda essa aula. Comprar de volta, estamos debaixo de um novo dono. Isso eu sempre preguei, que Jesus que pagou o preço, então ele é que é o dono, ele é o proprietário. Está entendendo? O diabo já não tem mais poder. Olha lá. Estamos debaixo de um novo dono e o preço que foi pago por nós foi o sangue derramado de Jesus. Vamos lá. A igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Está em Atos 20 e 28. Veja também 1 Coríntios 6, 19 e 1 Timóteo 2, 6. Vamos lá? O que o sangue de Cristo nos trouxe? Olha só. Ele trouxe pureza de coração, vida eterna, aproximação a Deus. Ó, as três coisas eu vou explicar agora. O que o sangue de Cristo nos trouxe? Ele trouxe 1, pureza de coração. 2, vida eterna. E 3, aproximação com Deus. Olha o que nós temos depois que Cristo morreu na cruz por nós. Pureza de coração. Aí vai o versículo que eu acabei de ler aqui, ó. João 1,7. Olha lá. 1 João 1,7, ó. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz. Quem que é ele? Jesus Cristo. Temos comunhão uns com os outros. Nós temos que comunhão ter na igreja. Entre os irmãos e com Cristo. Uns com os outros. E o sangue de Jesus, Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha lá, pureza de coração. Vida eterna. Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, a menos que vocês comam a carne do Filho do Homem e bebam o seu sangue, vocês não têm nenhuma vida em vocês mesmos. Qualquer pessoa que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Oh, meu Deus do céu. Você quer vitória maior que essa? A vida eterna, irmãos. E tem pessoas que ficam se preocupando com a vidinha nossa daqui da terra. Só fica pensando na vida da terra. Vida eterna. Essa é a maior vitória do ser humano, do cristão. É morar com Deus eternamente, né? Para isso nós temos que estar diante da lei de Deus, né? A lei de Deus não é a lei sua e nem minha. Não é a lei que você acha que é. A lei que você... eu acho que é assim. Não, esquece o acho. O achismo leva muita gente para o inferno. Esquece. Como que está escrito? Está escrito isso, então é isso que eu tenho que fazer.
Ah, mas eu acho. Você não acha nada. Você não pode achar nada porque a lei não é sua, é de Deus. E é Ele que criou, Ele é o Criador, Ele que colocou a lei. É a lei que nós devemos seguir, é a lei dele. E vamos lá, aproximação a Deus. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que outrora estavam longe, olha só, foram aproximados através do sangue de Cristo. Está em Efésios 2:3. Olha só que palavra maravilhosa. Mas agora em Cristo, agora, em Cristo Jesus, vocês e eu, que estávamos outrora, antigamente, estávamos longe, nós fomos aproximados de Deus através do sangue de Cristo. Olha para você ver que o sangue de Cristo, que palavra maravilhosa. Já está na hora e eu já estou lendo aqui a última passagem, olha só. Qual que é o meu compromisso e o teu, meu amado? Olha só. Compreendo, agora você tem que entender. Compreendo agora o que o sangue derramado de Jesus significa para Deus, significa para Satanás e para mim. Olha só que lição tremenda, irmãos. Comprometo-me, aqui a gente está fazendo uma leitura que quando aqui ele faz um tipo de um apelo, comprometo-me a compartilhar com os outros a verdade com relação ao sangue de Cristo. Lembrarei a mim mesmo constantemente da aliança que Deus tem comigo, olha só. De perdoar o meu pecado, essa aliança que Deus tem. Purificar-me do pecado e proteger-me dos ataques de Satanás. Olha que lição maravilhosa, irmão, que você aprendeu hoje. E tem gente que não assiste a escola bíblica ou discipulado, porque também está com a escama. Está pensando na vida terrena, na vida daqui. Não está pensando em aprender algo, que isso aqui é uma coisa básica do cristão. O cristão tem que saber isso, tem que entender, está dentro da mente, está dentro do coração dele, para que ele leve uma vida cristã decente. Né? Então a lei é de Deus. O achar é nosso. E o achar para Deus não resolve nada. O que é o que Deus estipulou. Ele falou que sem intermédio de Jesus não há salvação. O Adilson me mandou hoje, Adilson, que deve estar assistindo com a Priscila, Adilson mandou hoje ele manda todo dia um versículo e uma... Como é que fala quando a gente... Um devocional. O Adilson mandou para mim. Todo dia ele manda para mim. Eu agradeço ao Adilson. Está sendo muito bom. E hoje falou sobre João 14:6. E na hora que eu vi, eu fiquei arrepiado. É uma palavra que eu já preguei várias vezes, que eu entendo, compreendo, mas hoje, a hora que eu ouvi assim, o pastor falando, aí foi muito forte. João 14:6, que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, hoje, a hora que eu vi essa palavra, e eu hoje falando sobre o sangue de Cristo, que resume tudo, né? São coisas básicas da nossa vida cristã. Coisas básicas que nós não podemos esquecer. Mas, assim, coisas básicas que também não é assim. Eu já vi esse versículo, não. Nós temos que entrar dentro dele, fazer ele entrar dentro de nós e juntar. E juntar. Sabe, você já viu quando você cola um cano de água? Você está pensando que é só colar, que existe ali o cano, depois a cola? Não. A cola, ela faz uma fusão, ela derrete uma superfície do cano, assim, e mistura com outro cano que derrete os dois e funde. Aí o cano fica um só. Por isso que não dá vazamento. Vem aquela pressão de água forte e não dá vazamento. Porque é fundido. E nós com Cristo temos que ser assim. Não é assim só, Cristo lá e eu aqui. Ah, hoje eu vou na igreja, hoje é legal, hoje vai vir um cantor novo, hoje vem lá Cassiane, vem lá o... Filho, você não pode, você tem que ir lá por causa de Deus, por causa de Jesus. Você tem que estar fundido com Jesus, está ali, ó, está ligado, está preso com Ele.
É assim que funciona. E aí as coisas de Deus entram dentro de você de uma maneira espetacular. Amém? Então, hoje é a nossa escola bíblica, é o nosso discipulado de hoje. Vocês fiquem com Deus. Fique com Deus. E a semana que vem tem outro estudo no 1:7. Eu não lembro qual que está ali. Eu ia até pegar o computador para abrir, mas deixa quieto que já deu o horário. Tá bom? Então vocês fiquem com Deus. Eu espero que você tenha aprendido e compreendido o que foi ensinado aqui. A lição é tremenda, viu? Qualquer dúvida, nós estamos na igreja para poder te explicar, te ensinar. Hoje, às 19 horas e 30 minutos, nós estaremos no nosso culto presencial, né? Eu espero que você esteja conosco hoje para nós louvarmos e agradecer a Deus. E hoje nós vamos cantar aquele louvor, né? O sangue de Jesus. Vamos, pelo sangue. Porque hoje foi falar do sangue e lá você vai entender o que é o sangue. Ouça aí, abre aí no seu YouTube, pelo sangue renascer Praise. Ouve esse louvor, nós vamos cantar ele de noite. Você já vai escutar ele o dia inteiro e você vai chegar lá já. Você já vai lá chegar lá já entendendo o louvor, que ele fala tudo. Esse louvor é maravilhoso, porque o sangue de Jesus é a nossa vitória. Amém? Eu vou fazer uma oração agora. Depois nós vamos encerrar. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço por esse momento ímpar, realmente um momento ímpar, um momento especial que o Senhor preparou essa manhã para nós estudarmos sobre o sangue do Senhor, o sangue de Cristo. Eu espero, Senhor, que a vida, que a mente e o coração de cada um esteja, Pai, agora preparado, já entendido o que significa o derramamento do teu sangue na cruz. E nós continuemos a nossa vida cristã a cada dia na tua presença, firmes e fortes, porque o sangue de Jesus, ele é a nossa vitória. Por isso eu peço, eu agradeço por essa palavra maravilhosa e faço isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Um grande abraço, meu irmão, um grande beijo, tenha um domingo maravilhoso, você pode passear, pode almoçar fora, na casa do parente, mas às 7:30 da noite nós temos um compromisso com Deus, lá na igreja do Satélite Íris 1, eu espero que você esteja lá para a honra e a glória do nome dele, amém? Fique com Deus, um grande abraço, que Deus te fortaleça em nome de Jesus, amém, tchau, tchau.